Bom dia, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos começar orando, nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse instante. Pai querido, graças te damos, ó Pai amado, por esta manhã tão bonita que o Senhor nos deu, Pai. Manhã, ó Deus, que tem convidado o teu povo, Deus, a adorar o teu nome. Que seja, ó Pai amado, no templo, que seja em casa, onde estiver, ó Pai amado, esse tempo aqui na cidade tão bonito, ó Pai amado, ó Deus, nos motiva, ó Pai amado, dá um ânimo melhor para adorar e exaltar o teu nome, quando vemos a tua criação, Pai amado, ó Deus, conseguimos ver, ó Pai amado, o Senhor no controle de todas as coisas, ó Deus. Isso anima a nossa alma, anima o nosso ser. E como é bom, Pai amado, poder vir até o templo te adorar. Como é bom, Deus amado, mesmo em casa, acordar e adorar o teu nome. Como é bom, Pai amado, exaltar o nome do Senhor, porque vemos o teu poder, a tua glória e o Senhor no controle de todas as coisas. Deus, pedimos que o Senhor, ó Pai amado, receba o culto oferecido ao Senhor nessa manhã. Ó Deus, não olhe para as nossas falhas, mas graças te dou pelo perdão dos nossos pecados, pelo teu Filho Jesus. E, ó Deus amado, assim, ó Pai, encoraja a cada um, ó Deus, a louvar, a adorar e exaltar o teu nome. Nós te damos graças e oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar que o Senhor está aqui. Vamos começar louvando ao nosso Deus, falando que o Senhor, Ele está aqui e nós estamos para adorá-lo e bendizer o seu nome. Nós chegamos aqui para adorá-lo e aprender da sua palavra.
é digno de toda a adoração, de todo louvor. E é por isso que nós nos encontramos aqui para mais uma escola dominical, onde, Senhor, nós falamos contigo e mais ainda, nós recebemos o que o Senhor tem a nos dizer através da tua palavra. Por isso nós declaramos aqui que aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz. Nós louvamos e exaltamos o teu santo e precioso nome. Por isso fique à vontade em nosso meio, porque este lugar é teu. Louvado seja o Senhor. Receba o louvor como adoração ao teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 5, Mateus no capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, no verso 4. A palavra do Senhor ela diz o seguinte: eu vou ler, na verdade, do 1 até o 4. São as bem-aventuranças, quando Jesus leva os seus discípulos ao monte e ali ele começa a dar instruções, ensinando a palavra do Senhor. E ele diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurado, significado da palavra, nós bem sabemos que significa feliz, significa feliz. Felizes que choram. Como é que nós vamos entender esse paradoxo, É feliz os que choram. Como pode ser feliz se está chorando? E que choro é esse que a palavra do Senhor, assim, o Senhor Jesus nos ensina? Que choro? Que tipo de choro? Nós sabemos que vivemos momentos de muita dor, vivemos momentos, não tem como esconder, de choro, chorado a perda de muitas pessoas, de amigos, de conhecidos. Isso aí tem quebrantado muitos corações. Temos chorado essa pandemia, temos chorado a tristeza da pandemia, temos chorado não poder congregar em grande escala, ou com todos juntos. Temos chorado não poder abraçar, não poder rir. Temos aí, muitas das vezes, chorado por situações difíceis na vida, por lutas que passam na vida. Mas o que Jesus estava falando quando ele diz que é feliz? Como ser feliz no meio ao pranto? Como ser feliz no meio ao choro? De que maneira eu vou me encontrar feliz? Tem pessoas que a vida é chorar. Eu acho interessante que nos Estados Unidos eu vi uma reportagem uma certa vez que tem as choradeiras. No Nordeste também, na memória do Nordeste também tem isso. Tem choradeira. Tem mulheres que são pagas só para chorar, em velório. Só para chorar. Pagas só para chorar e levar os outros a chorar também. Parece estranho, mas não. Chega a ser uma profissão. O choro. Tem outros que tem virado até música, Nós ouvimos muito aí, eita mulher chorona, Até música
tem transformado aí o choro. Mas na verdade, gente, é que nós precisamos entender a palavra do Senhor. O chorar faz parte da vida, é um sentimento, mas Jesus não está falando aqui como um sentimento. Não está falando de uma forma de apenas sentimento normal do ser humano. Não é esse porém que Jesus está ensinando aqui. Não é nesse contexto que Jesus está ensinando o chorar. A Mark Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele conta uma história de uma mulher muito importante na época em Londres, no qual ela chegava com um cocheiro para ir no teatro e assistir uma peça de drama. Ela deixava o cocheiro na carruagem do lado de fora. A época que o tempo estava completamente frio, e nesses locais aí na Europa, a Inglaterra, época de frio é frio mesmo, estava no gelo tremendo, mas ela deixava o cocheiro do lado de fora, aguardando ela, e ela ia até o teatro, chorava e saía chorando, e chegava para o cocheiro: vamos embora. Enquanto o coitadinho do cocheiro estava ali na carruagem, aguardando ela, tremendo de frio, morrendo com frio, colocou uma mantazinha, mas estava ali, e ela emocionada com o que ela viu no teatro, mas não sentindo a dor do cocheiro que estava ali fora, aguardando ela sair. É um choro natural, como todos nós temos, que faz parte, como eu falei, da vida do ser humano. É um ato natural, como o choro por luto, um choro emocional, um choro por uma vitória. Isso é algo natural de todo ser humano. Considerar todo pranto agora dentro de uma bem-aventurança é vulgarizar as bem-aventuranças, como a palavra do pastor Ângelo Vieira. Nós não podemos considerar todo pranto como se fosse o resultado da bem-aventurança que o Senhor Jesus fala. Não é esse choro que Jesus está falando. Então vamos aqui à pergunta. A questão que fica na nossa mente, a interrogação é: que tipo de choro é esse? Que tipo de choro então? Pastor, o que é esse choro que a palavra do Senhor fala? É a pergunta que fazemos. Chorar pelo quê? E por que chorar? Porque Jesus, eu imagino os discípulos também ali com interrogação na mente. Que é isso, Jesus? Como assim felizes são os que choram? Chorar, essa palavra no grego é pentel. Refere-se a alguém afetado profundamente, a alguém que pranteia por algo morto. É uma agonia interna, é a natureza espiritual morta. Esse é o significado, é prantear por algo morto. Aí eu lembro de Paulo em Romanos, no capítulo 7, quando ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele chora, porque ele tem um corpo da morte nele. É lembrar o que falou o salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, quando ele diz: eu nasci em pecado, e em pecado concebeu a minha mãe. Aí no Salmo 51, no verso 5, eu nasci em pecado. É lembrar do que fala Paulo em Efésios capítulo 2, verso 21. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então vamos lembrar aqui: choro no grego, pantel, que significa chorar por luto, chorar
por algo morto, então é chorar pela sua situação, em que está vivendo e que vive. Jesus fala então que é um homem tão triste consigo mesmo que chora de agonia, tão triste com a sua própria vida que ele chora pela agonia que ele está sentindo. É essa bem-aventurança que Jesus fala em Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram a sua miséria, choram o seu pecado. E é interessante que o primeiro ponto aqui no Sermão do Monte, no verso 3, que ele diz, é os humildes de espírito. Por isso que ele dá ênfase aqui aos pobres de espírito. Essa palavra humilde é pobre. São aquelas pessoas que não vêem nada em si mesmo que agrade a Deus, não vê nada em si mesmo que o faça chegar até o Senhor, que olha para si mesmo e vê miséria. Sabe, aquelas pessoas que por mais que luta, pastor, sempre algumas pessoas que eu pergunto, converso, quando eu chego e pergunto assim, e aí, você vai para onde quando você morrer? Para onde você vai? Aí a resposta de uma grande parte é assim, pastor, se eu merecer, eu vou para o céu. E é nisso aqui que Jesus quer abrir os olhos dos discípulos. Quer mostrar para os discípulos que não tem jeito, que não merecemos coisa alguma, que o nosso merecimento é o inferno, porque somos mortos nos nossos delitos e pecados. Isaías 41 chama nossas obras de trapo de imundícia. Quer dizer, trapo, já falei aqui, só para exemplificar bem, é aquele pedacinho de pano que eu acho que a maioria das casas de mulheres tem, né? Homens também, moram também, né? Tem aquele paninho de limpar a pia, né? Ele põe ali na pia. Dá a ideia daquele trapo. Eu sei que a maioria dos panos são limpos, da minha casa é limpo, mas é chamado de trapo, né? Aquele pequeno pano, pedacinho de pano velho sobre a pia. Então, quando Isaías fala assim, que as nossas obras, Isaías 41, depois você leia, diz que as nossas obras é como um trapo de imundícia. Quer dizer, não serve para nada. E assim é o que Jesus está falando. Bem-aventurados vocês que choram o morto que tem em vocês, o morto que está com vocês. Eu lembro de R.C. Sproul, eu lendo um livro, teólogo que eu gosto muito, lendo o livro dele, e ele faz a comparação, ele traz o contexto histórico daquela passagem de Paulo, quando Paulo chega e diz assim, bem-aventurado homem, que diz assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Né? O corpo daquela morte, como eu já contei para muitos aqui na igreja, é como se tivesse um corpo morto nas costas dele. Era uma sentença na época do apóstolo Paulo. Era uma sentença para aqueles que cometiam um crime hediondo. Era uma das sentenças mais sérias. Carregar o corpo nas suas costas, o corpo do morto, até o morto se decompor. Então, quando Paulo ele diz assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele está falando da alma velha, da natureza velha que vai carregar até Cristo voltar, que vai carregar com ele essa natureza do pecado na vida dele. Então não tem como nós não chorarmos a nossa fraqueza, não tem como não chorar a nossa limitação, não tem como não chorar o querer fazer o bem, como Paulo fala, e não conseguir fazer, porque o mal que habita é muito forte. Não tem como não chorar a vontade de sair e fazer o bem, mas parece que tem alguma coisa impedindo. E é doido, somos doidos para ajudar as pessoas, para se ajudar, mas parece que tem aquela coisa que nos deixa
paralisados, né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, chorar a nossa própria situação, como diz Martin Lloyd Jones. Chorar a nossa própria situação. Precisamos chorar a miséria da nossa alma. É desse choro que Jesus está falando. Chorar pela necessidade de Deus em nossas vidas. Chorar de agonia. Chorar pela miséria que faz, né, nos leva a esse conflito entre a lei de Deus e a nossa mente, né? Chorar, mas desejar, aspirar, ter aquela vontade de uma habitação celestial. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 2. Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo segunda carta, no capítulo 5, do versículo 2. Você em casa pode abrir também aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 2. Por favor, João, leia aí em voz audível, né? 5. Capítulo 5, versículo 2. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para... Não, 2 Coríntios 5, 2. 5. Lê, por favor, Evelyn. Posso ler? Pode ler, Dan. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, olha só, gememos, aspirando, desejando a ser revestido da nossa habitação celestial. Na versão atualizada diz: nesse tabernáculo nós gememos, o tabernáculo que fala o nosso corpo, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. Gememos a ponto de chorar, com a vontade de habitar com Cristo, de deixar esse mundo, de receber um corpo restaurado, transformado, chorar a nossa miséria, chorar os nossos pecados. Em segundo lugar, chorar a miséria da humanidade. Nós temos que chorar pela miséria da humanidade também. Principalmente nós que conhecemos o amor de Cristo, que conhecemos a nossa limitação, que sabemos do nosso pecado, né? Que sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus, como a Bíblia fala. Que a partir do momento que conhecemos isso, o Senhor Jesus entrou em nossos corações, nós também precisamos chorar agora a miséria do coração do outro. Sabe, eu vi uma cena uma certa vez, quando jovem, eu costumo falar que isso não faz tanto tempo assim, né, que eu era jovem, mas eu chorava por um quadrinho que eu vi de um tanto de pessoas caminhando para o caminho largo, caminhando para um precipício, e uma pessoa no desespero tentando salvar, tentando tirar, e aquelas pessoas com venda nos olhos, caminhando para cair no precipício. Cabe a nós chorar a miséria da humanidade. Por isso que Jesus fala: é feliz os que choram, né? Os que choram porque serão consolados. Chorar por causa dos pecados alheios, chorar as injustiças da sociedade. É necessário chorar. Quando a gente observa e vê tanta miséria no mundo, e vê que tudo aqui dali é fruto de injustiça, é fruto do pecado da própria pessoa, que muitas vezes se colocam como vítimas, mas nós vemos que a culpa é nossa mesmo, ou cometida por outros. É necessário então, como diz o Salmo 119, abra sua Bíblia, Salmo 119, verso 136. Esse tem que ser o nosso sentimento como salmista
salmista também tinha esse sentimento no Salmos 119, no verso 136. Ele diz o seguinte: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a sua lei. Salmo 119, verso 136. Torrente de água nasce nos meus olhos, porque os homens não guardam a sua lei. As pessoas não guardam a lei de Deus. Isso aí, para nós cristãos, tem que causar tristeza. Sabe, quando falamos do amor de Deus, falamos do amor de Deus, falamos do amor de Deus, e aí, às vezes a pessoa chorar, mas depois volta a fazer a mesma coisa, é algo de desesperar. Ou, quando promovemos mudanças, tentativa de mudanças, mas vê que a pessoa não responde. Quando chegamos para mostrar o amor de Cristo e as pessoas desprezam, isso é para chorar. É o que o salmista aqui, Davi, fala: torrentes de águas nascem nos meus olhos, eu choro, porque os homens não guardam sua lei. Tem que chorar pela miséria das pessoas, das outras pessoas. Então vai muito além. O salmista, ele chora devido ao pecado do mundo inteiro. Quando nós vemos aí no noticiário genocídios devido à cegueira causada pela religião intolerante, genocídios, é motivo de choro. Quando observamos aí religiões que matam em nome de Deus, nós temos que chorar com isso. Quando observamos, vemos o êxodo por falta do amor, o amor de Deus na mesma condição, quando assistimos a violências causadas pela escravidão do vício, é de chorar. Quando acompanhando a televisão, observamos que esse negócio de fica em casa não tem sido feliz para todo mundo, não. Tem aumentado o número de mulheres espancadas dentro de casa pelo marido. É o que saiu no jornal. É motivo de chorar. De filhos sendo abusados pelos pais. Isso aí não pode na nossa vida como cristão, fluir como algo frio, né? Não pode nunca em nosso coração esfriar com uma situação dessa. Uma certa vez eu assistindo um jornal com um amigo meu, antes dessa pandemia, viu? Era uma outra época pior, 1995, por aí. Eu assisti um jornal nacional com os dois amigos, e eu convidei ele para vir para a igreja. Vamos para a igreja, já estamos atrasados. Ele falou assim: não, pastor, espera aí, que o jornal, espera aí, Davi, não era nem pastor na época. Espera um pouquinho aí, Davi, porque o jornal está bombando hoje. Rapaz, é tanta violência, tanta morte. Rapaz, o negócio hoje está bombando aqui. Vê como é que está, como já estava a nossa vida, observando e assistindo a telejornal. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E o nosso medo é esse amor esfriar no nosso coração. É não chorar mais a miséria do outro. É achar loucura, quando choramos a miséria da vida de outros. É acostumar com a violência, com o que é mal. As pessoas passam hoje pela rua, se vê um corpo caído, ela não quer nem saber, já passa direto, não querendo nem mais olhar. Tamanha frieza do coração. É chorar a tristeza, é chorar as atrocidades, é chorar
Quando assistimos aí os seres humanos cegos, trocando os valores, quando o que é certo, o que é errado vira certo e o que é certo vira errado. É chorar. Quando observamos as escolas, até um tempo atrás, ensinando ideologia de gêneros, é de chorar. É de chorar ver na televisão, em pleno comercial, cenas absurdas, em todo tipo de horário. É para chorar. Precisamos chorar a falta de fé da humanidade. Eu gosto da passagem de Jesus com Lázaro, quando o melhor amigo de Jesus, Lázaro, tem até um vídeo interessante de um pastor, o irmão está todo distraído, ele chega no microfone e pega assim: e aí, meu irmão, o que é que Lázaro era de Jesus? Ele responde: primo. Eu posso, não, ele era amigo. Aí corrige o tadinho do camarada, estava despercebido, sentado no banco. Mas Lázaro, o melhor amigo de Jesus, conhecido como o melhor amigo de Jesus. Chega o Senhor ali para ver Lázaro, Jesus, Deus, com o poder de ressuscitar, mas vê o povo chorando, vê a frieza, e ele chega e fala: olha, Lázaro ele dorme, posso ressuscitá-lo, posso levantá-lo. Mas as pessoas ficam: eu sei, quando o Senhor voltar, eu sei que no último dia ele será ressuscitado, eu sei. E Jesus ele chora, mas chora a falta de fé da humanidade. Chora porque ele sabia o que ele ia fazer, mas faltava fé nos corações. Ele chora ali, ele lamenta a incredulidade do povo, como ele lamenta a incredulidade do seu próprio povo de Israel. Se você abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 13, olha aí, Lucas, no capítulo 13, no verso 34, 13, 34, a palavra do Senhor diz o seguinte, Lucas 13, 34, Jesus ele olha para Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta dos seus próprios ninhos, debaixo das asas, e vós não os quisestes? Quantas vezes eu quis juntar vocês? E ele está falando aqui, está chorando a incredulidade dos corações. É tão ruim, não é? Quando nós falamos do amor de Cristo, falamos do amor de Deus, falamos que o nosso coração é miserável, que precisa do Senhor Jesus, e aí quando sai está tudo bem, a pessoa chora, quando você vira as costas, no outro dia está o cara fazendo tudo errado. É de lamentar, e Jesus se lamenta, ele chora pela incredulidade do coração. E nós precisamos chorar pela miséria do nosso próprio coração e chorar pela miséria do coração do outro. Isso tem que ser o nosso dever como cristão. Então, entra aí o que nós podemos chamar de uma antítese, uma tristeza acompanhada com alegria. Que tipo de alegria que o Senhor nos dará? Que tipo de alegria um choro pode nos dar? Quando choramos a nossa miséria, quando choramos a miséria do coração do outro, o que o Senhor promete aos nossos corações? Primeiro, é que temos a alegria dada por Deus, o consolo, por conhecer os planos de propósito da salvação que Ele nos dá. Chorar a nossa miséria nos traz alegria, porque quando é nos apresentado para nós a nossa condição, nós acordamos. É tão bom, né? Quando alguém chega para você, primeiramente dói. Muitas vezes não queremos aceitar. Por quê? Para o ser humano, eu não sei se ainda hoje existe, mas eu participei muito de agência de emprego, eu ia muito atrás de emprego na agência de emprego,
E a primeira pergunta do psicólogo que eu não gostava é porque nos leva a mentir, né? É quando o psicólogo chega assim e pergunta: fala de você. O que você tem de bom em você? Aí numa agência de emprego você não vai falar coisa ruim, né? Fala de você. E nós começamos ali: eu sou perfeccionista, porque eu sou sistemático, eu gosto de tudo certinho, mas eu nunca vi um psicólogo perguntar assim: fala dos teus defeitos. Porque apontar defeito dói em nós mesmos. Mas é tão bom quando alguém chega e fala assim: olha, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. É tão bom quando lemos o Salmo 19, quando diz: a lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. Para restaurar a alma, tem que primeiro observar o médico, antes de passar o remédio, ele faz todos os exames e dá o diagnóstico da doença que você tem. É tão bom quando você sabe a doença que você tem, para poder você receber a receita para você cuidar dessa doença. É tão bom quando o médico chega e fala assim: ó, você está com o rins comprometido, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Tome esse remédio e você vai melhorar. Não é bom? Então a palavra de Deus é a mesma coisa. É bom quando alguém chega para nós e começa a destrinchar, a desnudar a nossa alma. Desnudar a nossa alma. Que chega e diz assim: ó, rapaz, você é assim, você é pecador. E a Bíblia mostra quem nós somos. É interessante que no próprio Sermão do Monte, Jesus começa a desnudar as pessoas que estão ouvindo. Quer ver? Aí em Mateus, ainda no capítulo 5, Jesus vai ali, ó, no verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: quem matar estará sujeito a julgamento. Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Assim está escrito no Velho Testamento. Aí Jesus chega e fala assim: todo aquele que sem motivo se irá contra o irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Quem insultar um irmão, na verdade, um crime de tribunal, sujeito a crime de tribunal, julgamento de tribunal, é para crimes hediondos. Quem já participou aqui de alguma audiência na justiça sabe mais ou menos disso. Tem casos pequenos que um conciliador resolve. Crimes hediondos vai para tribunal, que é crime contra a vida. Tentativa de matar alguém ou matar alguém. Cometer genocídio, homicídio, tudo isso aí vai para crime de tribunal. Então o que Jesus está falando é: se você chamou um irmão de tolo, você já está sujeito ao crime de tribunal, porque você matou aquele irmão. Jesus vai desnudando a nossa alma e mostrando que não há bem nenhum em nós, que somos miseráveis. Quantas pessoas nós já passamos assim: para mim você morreu, para mim você já era, se eu estiver numa esquina, passe para outra. O que Jesus está falando é que nesse caso nós já matamos o irmão. Ele pega Mateus, ele começa com bem-aventurados que choram, né? Para chorar a miséria, depois ele sai mostrando. Agora eu vou mostrar quão miseráveis vocês são, como nós somos miseráveis. Nós não, Jesus falando dos discípulos, né? Quão miseráveis vocês são. Vou mostrar para vocês. Aí ele continua, olha só. Ele continua. No verso 27 do capítulo 5 de Mateus, 27:5. Ouviste que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é olhar para a mulher, admirar a beleza, admirar estar bem vestida, mas é com intenção impura.
que eu na quarta-feira já trouxe o significado dessa palavra a impureza, né? Olhar com intenção suja, você já adulterou com ela. Eu pregando sobre isso uma certa vez, um rapaz chegou para mim e falou assim: mas pastor, o senhor acabou comigo no púlpito. Por quê? Porque eu achei que só pensar não era pecado. Estou casado há 30 anos, nunca traí minha mulher fisicamente, mas no pensamento eu achei que já tinha resolvido. O senhor acabou comigo. Só para te mostrar, meu querido, quão miserável que nós somos e como precisamos do Senhor. Por isso que é a alegria por conhecer o amor de Deus, os planos de Deus. É bem-aventurados que choram a miséria do seu coração, reconhece que pela própria força não vai chegar aos céus. Se não for Jesus, tem a religião que coloca um tanto de regra para você chegar no céu. Você chegar, você vai para o céu se você andar assim certinho, ó. Se você não olhar para a mulher, se ela vir bem arrumadinha, né? Se o homem, se ele não matar ninguém, ó, tá aqui, tá a regra. Mas quando Jesus começa a desnudar a nossa alma, desnudar o nosso coração, tirar a capa de salvo e mostrar que sem Ele nós não somos nada, ele termina falando, vai terminar o livro de Mateus, andando com os discípulos, mostrando que sem Ele nada podemos fazer. E que precisamos do sangue dele para nos salvar e purificar dos nossos pecados. Por isso que é feliz aqueles que conhecem o propósito de Deus para a salvação. Aí você chega no capítulo de João, você vai ver Jesus falando que as ovelhas ele vai cuidar. E você pega ainda em João 14 falando que capacitará com o Espírito Santo, que vai nos fortalecer. Mas primeiro eu preciso reconhecer quem eu sou e que eu preciso do Senhor. Como eu estava falando aqui, eu estou nos primeiros anos de seminário, porque tinha a crítica do sermão, que o pastor fazia a crítica do sermão. E como eu falei, como ser humano nós só queremos ouvir coisa boa, né? Mas todo mundo apanhava, todos os alunos apanhavam, todos os colegas de sala. O professor chegava e falava, ó, até um amigo meu, muito querido, que no início dele no seminário, o professor pegou o sermão dele, que ele pregou, sermão de prova, e pegou assim, ó, só salvou o papel. Tudo que você falou está totalmente fora. E é todo o seminário ouvindo. Só salvou o papel. Mas com isso ele aprendeu. Com isso ele cresceu. Com isso ele se tornou um grande pregador. É necessário. E Jesus vai tirando a roupa da nossa alma. Para mostrar que não existe bem nenhum em nós. E que necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos dele na nossa vida. Então, é a alegria por saber que Jesus nos ama, nos amou, mesmo nos vendo cego, nu, Ele amou a nossa vida. Aleluia. Ele nos amou, Ele amou a mim, amou a você, Ele nos ama. E entregou a vida dele por amor a nós, mesmo sabendo que éramos cegos, nu. E Ele mesmo assim amou a mim e a você. É uma alegria que Paulo, na carta, no 2 Coríntios capítulo 5, ele diz: o amor de Cristo me constrange. E como tem que constranger esse amor do Senhor para nossas vidas? Como é que Deus vai amar um homem miserável como eu? Apóstolo Paulo diz, o pecador do qual eu sou o principal. Paulo se acha o pior dos pecadores. Se Paulo, abridor de tantas igrejas aí pelo mundo, escreveu tantas cartas, um teólogo de primeira, criado na lei, aos pés de Gamaliel, conhecedor de 4, 5 idiomas ou mais, fazedor de tendas, um cara que tinha tudo para falar assim, se o céu não for para Paulo, não é para ninguém. E ele fala assim, miserável homem que sou. Né? E ele diz que ele não é digno dos céus. Imagine eu e você. Precisamos nos alegrar, porque Jesus Cristo nos deu a salvação através do seu Filho. Deus nos deu a salvação através do seu Filho Jesus, perdão.
nos deu a salvação através de seu Filho Jesus. E chegar até Ele. Essa é a alegria que Jesus está falando no Sermão do Monte. Alegrar, ter a alegria por conhecer o plano de salvação do nosso Deus. Segundo lugar, é a alegria por servir a Deus. Alegria por servir ao Senhor. Uma alegria que o Senhor nos chamou, chamados para a boa obra do Senhor. Efésios, gosto muito dessa carta, o apóstolo Paulo. Olha aí, Efésios, carta de Paulo a Efésios. No capítulo 2, verso 10, ele fala o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós fomos salvos. O Senhor Jesus mostra a nossa condição e nos ama em Efésios capítulo 2, verso 10. Vem amar a nossa vida, nos amar, se entregando por nós, nos dando o Espírito Santo, apagando nossos pecados, para que fizéssemos as boas obras, demonstrando a luz do Senhor Jesus através da nossa vida. Fomos criados para glorificar o nome de Deus. Fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Eu e você, nós fomos criados para dar glória a Deus através dos nossos atos. É a alegria por servir a Deus. Não tem nada, eu creio que não há nada melhor do que você ver uma vida restaurada e recuperada. Não tem nada melhor do que quando observamos uma alma perdida, caída em pecado, e através da palavra do Senhor conseguimos tirar aquela vida da miséria e ver aquele coração transformado. Não tem nada melhor, gente. Não tem alegria maior, né? Eu sei que todos aqui têm uma experiência quanto a isso, de você ver vidas sendo recuperadas, restauradas pela palavra de Deus. Então, é a alegria de servir ao Senhor, é a alegria de servir a Deus, de andar com Ele, de ver Ele mudando vidas. Quer achar um propósito para a tua vida? Comece a servir ao Senhor, ao Deus que te salvou. Comece a chorar pelo seu pecado e pelo pecado do outro. Eu fico muito triste quando o foco é desviado, que as pessoas choram dentro da igreja por algo que não tem sentido. Não tem sentido. Ao invés de chorar o pecado. E nós precisamos disso. Então, esse paradoxo é uma alegria por conhecer o plano de Deus para a salvação. É alegria por servir ao Senhor. É alegria pelo consolo e a concretização das promessas de Deus. Bem-aventurado, felizes que choram, porque eles serão consolados. E quem é o Consolador? O Espírito Santo, o Consolador. Que Jesus promete que enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Quando Jesus ele veio cumprir a missão de dar a vida em nosso lugar, ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Em João capítulo 16, verso 7. Olha João 16, capítulo 16, versículo 7. Como diz a palavra do Senhor aí. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. É tão bom saber que nós temos o Deus em nosso coração, que nos ajuda a passar por tudo, pelas aflições do mundo. É tão bom saber que Deus enxuga nossas lágrimas dos nossos olhos. É tão bom saber que com a esperança que Ele nos deu, isso nos dá uma alegria tão gostosa, em saber que Cristo nos dá a esperança do reino.
ser consolado quando conhecemos a palavra do Senhor. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, na redenção do nosso corpo, do qual Deus tem preparado e trabalhado com o Espírito Santo. Como eu falei, é a alegria pelo consolo e concretização das promessas. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, é o último texto que nós vamos ler. Olha aí, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 13. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13. O apóstolo Pedro, ele escreveu o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. O que traz alegria ao nosso coração é saber que a vida não acaba aqui. É que essa miséria um dia vai passar. O que traz alegria no nosso coração, o consolo do Espírito Santo, e a alegria é a esperança de que teremos um mundo melhor. E que Jesus Cristo vai preparar o mundo para os seus, para que todo aquele que nele crê, que vive a palavra dele, que resolveu pegar a sua cruz e seguir, que anda com ele, isso traz uma alegria para a nossa alma. Bem-aventurado é os que choram a sua miséria, que choram a miséria do irmão, porque serão consolados com a alegria em conhecer o projeto de Deus para a salvação, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É receber seu Filho como Salvador. É consolado com a alegria de servir ao Deus vivo. E é consolado pela alegria do consolo e da concretização da promessa e da esperança que Cristo nos deu. Felizes os que choram. É necessário que tenhamos um coração sensível. E esse coração ele só se torna sensível quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração. Quando estudamos a sua palavra, quando oramos pelos que precisam, necessitam, quando agimos, trabalhamos junto àquelas pessoas que precisam. Eu gosto de uma palavra, a missionária Hermine aqui pregou há 2 domingos atrás, 2 ou 3 domingos, sobre a diferença da alegria e da felicidade. A alegria é um dom dado por Deus. Se torna feliz é aquele que põe em prática a alegria que está no seu coração. Por isso que Jesus chama de feliz. Não é apenas o chorar, mas é o servir, é o estar junto. Eu gosto de uma palavra, ela pregando sobre isso, eu lembrei de uma palavra de Paulo para Timóteo, quando Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Algumas versões falam exercita-te no amor. Enquanto se ficarmos fechados dentro de casa, sem demonstrar o amor para as pessoas que precisam, meu irmão, o amor vai apagando, isso é natural. Vai esfriando. Mas quando eu ponho em prática aquilo que o Senhor pediu e me capacitou com o Espírito Santo, a felicidade vai naturalmente surgindo na minha vida. Por isso que a Bíblia fala que é feliz os que choram pelos outros, os que choram consigo mesmo, pela sua situação. Nós fomos salvos por Cristo, estamos aqui, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, mas ainda não perfeitos. Então temos que chorar na miséria do nosso coração. Chorar algumas coisas que precisam ser consertadas em nossa vida. Chorar os nossos defeitos. Não olhar para os outros, por isso que a palavra de Deus também fala, mas chorar para o seu mesmo.
e, se possível for, procurar fazer o bem, chorar pelo problema do outro também. Nós estamos vivendo num mundo contemporâneo, que dá de meter medo. As pessoas não querem mais saber do problema dos outros. Quer ver uma coisa fácil de descobrir? Eu vejo isso, vi isso até em algumas visitas que eu fiz. Quando as pessoas estão chorando, ela abre o coração, fala, e eu, como pastor, paro e escuto, fico escutando. Aí, quando pede a minha opinião, que eu começo a falar sobre a palavra, explicando, a pessoa começa a distrair, olhar para o outro, a conversar. Eu não quero saber de ouvir. Porque no corre-corre da vida, no dia a dia da vida, as pessoas estão cada dia menos sensíveis com o problema do próximo. Não quer mais saber do problema do próximo. E cabe a nós pedir a Deus capacidade para ouvir e ter paciência para ajudar, e orar sempre e ajudando sempre para que o amor não esfrie nos nossos corações, e chorar para que a felicidade, a alegria, de ver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas seja fortalecida a cada dia em nome de Jesus. Amém? Você tem chorado com os que choram? Você tem chorado pela tua própria vida? É tempo de chorar. Não chorar apenas pela pandemia, com respeito, nós precisamos chorar pelos que estão em luto, sim, mas não é apenas esse tipo de choro. O que Jesus traz aqui na palavra é o chorar pela miséria, é chorar pela situação do país, é chorar pela situação das pessoas, é chorar pela corrupção, é chorar pela tristeza que está o nosso país, pelo desvio, pelo roubo, é chorar pelas injustiças. Precisamos chorar no sentido de agir, de trabalhar, de fazer, de ajudar, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a orar ao Senhor, antes de encerrar esse momento, pedindo a Deus um coração mais sensível. Tem até um hino que fala assim: um coração fiel a Ti, isso é o que eu preciso para Te obedecer, isso é o que eu desejo. Vamos pedir a Deus um coração sensível, vamos pedir ao Senhor que não deixe que esse tempo em casa venha a endurecer nossos corações. Mas peça ao Senhor que te fortaleça, que abra sua mente. Pergunte a Deus o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor. Deus, me revela o que o Senhor quer que eu faça. Até as pessoas que gostam aí muito de revelação, pedam, Deus, me revela aí quem é que eu posso ajudar. Mostra para mim o que é que eu tenho que fazer, para que o Senhor assim capacite nossa alma e a nossa vida. Pai querido, nós chegamos nesse momento, ó Pai amado, em Tua presença, Pai. Ó Deus, com a alegria do Senhor nos mostrar pela Tua palavra quão miseráveis nós somos, quão pecadores que nós somos, e como, ó Deus amado, necessitamos do Senhor e da Tua salvação. Porque, ó Deus amado, eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, ó Pai, que nos deu livre acesso até o Senhor. E a Tua palavra diz: todo aquele que no Senhor crê tem a vida eterna. Não pela nossa força, porque não tem bem nenhum em nós, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, o Senhor nos salvou. E, ó Deus amado, que possamos chorar, ó Deus, a miséria do nosso coração, e chorar em alegria, porque o Senhor olhou para nós, ó Deus, e nos salvou. Ó Deus, que possamos chorar a miséria do coração ó Deus, dos nossos vizinhos, daqueles que não Te conhecem, que se entregam a vícios, se entregam, ó Deus amado, ao pecado, mas eu sei que não estão alegres, porque necessitam do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, traz ao nosso coração, ó Pai amado, traz ao nosso coração sensibilidade, Deus, que possamos chorar com os que choram, Deus, em nome de Jesus, porque, ó
Deus amado, eu sei que teremos motivo de alegria, que o Senhor olha para aqueles que choram e nos consola com o Teu Espírito Santo, nos consola, Deus amado, com a concretização das Tuas promessas, consola, Pai amado, com o plano de salvação que o Senhor tem para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece as nossas vidas, e eu Te agradeço e oro assim agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um nessa manhã, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.